A Alemanha está prestes a entrar em uma recessão que pode destruir sua economia. Duas coisas foram essenciais para essa crise e pode levar o país a um caos econômico. Primeiro foi a crença de alguns governantes da Alemanha de que poderiam mudar uma matriz energética de uma base que funciona há séculos com petróleo, carvão e gás para-se uma autossuficiência em energia limpa em 50 anos. O segundo foi que, enquanto tentavam essa transição, se tornaram extremamente dependentes do gás da Rússia. Mas como a Alemanha mergulhou em uma crise tão profunda assim de repente? Quais serão as consequências dessa crise? Em um só século, a Alemanha perdeu os dois maiores conflitos da história humana. Sofreu num regime extremamente autoritário e presenciou em seu território crimes contra a humanidade. Depois disso, foi dividida entre a Alemanha Ocidental e Oriental e reunificada no final do século. A reunificação alemã em 1989, com a queda do Muro de Berlim, marcou o início da ascensão do país, livre de todos os horrores das décadas anteriores. Já no começo do século XXI, a Alemanha era a maior economia europeia e uma das 5 maiores do mundo. O país estava uma maravilha, com uma economia para lá de robusta, e muito dessa robustez se devia à principal força do país, sua indústria. Antes da crise sanitária, a Alemanha era considerada dona da 4ª indústria mais valiosa de todo o planeta pelo Banco Mundial. Em 2019, eles foram o 4º maior produtor de automóveis do mundo, produzindo 4,7 milhões de veículos. Além disso, o país também era o 7º maior produtor de aço, tendo gerado mais de 39 milhões de toneladas só naquele ano. As empresas alemãs também são muito conhecidas em qualquer lugar do mundo. Na lista da Fortune Global 500, que enumera as 500 maiores corporações do mundo, 37 delas são alemãs. Entre elas estão marcas como Allianz, Siemens e Volkswagen. Mas até agora eu só falei das forças da economia alemã e de como o país tem uma economia saudável, ou pelo menos tinha. Só que esse não é um vídeo para falar sobre como o país está indo de vento em popa. Não. Está longe disso, na verdade. Ter um campo industrial tão forte tem um preço, e esse preço é a dependência de muita energia para fazer todas essas indústrias funcionarem. A Alemanha é o 5º país mais consumidor de energia do mundo, gastando um total de 545 bilhões de kWh por ano. Desses 545, que 66 é importado, ou seja, vem de algum outro país. Com medo de um futuro supostamente apocalíptico e querendo agradar alguns setores da sociedade, o país germânico acreditou que poderia realmente se tornar o país das maravilhas em alguns poucos anos, onde tudo daria certo para sempre. Foi nesse espírito que, em 2000, eles começaram a polêmica transição energética. A virada energética, em 2000, foi o início de uma tentativa de transformação do abastecimento de energia no país. A ideia era abandonar petróleo, carvão, gás e energia atômica rumo às energias renováveis. O objetivo da Alemanha é tornar-se neutra em relação aos gases de efeito estufa até 2045. Pelo menos 80% do abastecimento de eletricidade e 60% de todo o abastecimento energético devem vir de fontes renováveis. E até o ano de 2022, seriam desativadas gradativamente todas as usinas nucleares. Mas a realidade se impôs. Por mais que insistissem em usar apenas energia limpa, nunca houve na Alemanha produção suficiente de energia elétrica para abastecer nem o consumo das famílias, nem seu parque industrial, por mais que eles investissem em novas formas de obter energia. Também não houve nenhuma preocupação com a dependência do gás, mas não só do gás, que é uma única fonte de energia, mas do gás vindo da Rússia. A gente pode dizer com tranquilidade que os alemães acreditavam estar vivendo num mundo sem divisão entre Ocidente e Oriente, entre a Rússia e aliados dos Estados Unidos, onde a diplomacia fosse capaz de resolver todos os problemas e onde o dinheiro fosse capaz de comprar a segurança nacional. A prova da falta de preocupação alemã com a sua dependência do gás importado se reflete nos números. O volume de gás natural importado pela Alemanha passou de 79 mil metros cúbicos em 2000 para 158 mil metros cúbicos até julho desse ano. Eles quase triplicaram a compra de gás desde que o governo resolveu que dependeria menos de energia de combustíveis fósseis e investiria nos renováveis. Não bastasse isso, em 2018, a Alemanha já era o 6º maior importador de petróleo do planeta, comprando em torno de 1.800.000 de barris por dia. Petróleo e gás natural, fontes de energia pra lá de sujas.
Então o meio ambiente, a razão da virada energética, deixou de ser importante? Só quando convém. O país germânico é o terceiro principal produtor de energia eólica do planeta e a quarta potência mundial em energia solar. Mas a Alemanha não se incomoda muito em gerar energia suja quando necessário. Eles também foram o oitavo maior produtor de carvão do mundo em 2018, com 175 milhões de toneladas. Desde o final do século passado, a Alemanha tomava medidas para consumir menos energia e também consumir de forma mais eficiente, mas não demoraria para que o governo quisesse não só uma energia mais eficiente, mas também mais limpa. Mas por que desligamento de todas as usinas nucleares do país até 2022? As usinas nucleares são limpas, isso é irrefutável. Então por que desligá-las? Para agradar os mesmos setores ambientalistas da política e da sociedade, às custas de todo o resto. Para ONGs ambientais como o Greenpeace, a energia nuclear deve ser totalmente abolida da produção energética de qualquer país, porque ela pode ser prejudicial para o meio ambiente. Acidentes nas usinas nucleares, como o de Chernobyl em 1986 ou da usina de Fukushima em 2011, causado por um tsunami, seriam a causa desse grande perigo. Situações extremamente raras, mas que deram força a essa causa junto ao governo. Mas afinal, essas energias limpas são mesmo capazes de abastecer um país com a necessidade energética da Alemanha? Até aqui, não. Em 2006, alguns anos após o início do plano de transição energética, o petróleo foi responsável por 35% do abastecimento energético da Alemanha, seguido por carvão e gás natural, com 23% e 22% respectivamente. A energia hidráulica e eólica juntas corresponderam a 1,7% dessa fatia. Para efeito de comparação, só as usinas nucleares supriram 12% da demanda. As energias limpas têm seus benefícios, isso é inegável. Mas esses benefícios são suficientes para garantir que a sua casa esteja aquecida? Como eu disse, para os europeus, elas não estão sendo suficientes nem de perto. O preço está sendo pago pelo povo, e aqui entra o outro grande erro do governo. Você já sabe como a Alemanha depende das importações de petróleo e principalmente de gás natural. Eu também já mencionei que em 2010 eles foram o segundo maior comprador de gás do mundo, compradores do gás natural vindo da Rússia. Mas mesmo assim a Alemanha está sancionando a Rússia por causa da invasão à Ucrânia? Essa dependência não começou agora. É um processo de décadas que se acentuou nos últimos anos. Só no ano passado, 2021, a Rússia foi a responsável por 40% do fornecimento de gás da União Europeia e a Alemanha foi a sua principal cliente. Qual era o plano desse novo governo ao sancionar a Rússia, sabendo da sua dependência energética? Eu ainda estou tentando descobrir. A ex-chanceler alemã Angela Merkel governou o país de 2005 a 2021. Ela foi bastante popular e elogiada como uma estadista notável, mas sempre houve uma crítica de opositores ao seu governo, sua relação com a Rússia. Para muitos, Merkel vendeu a matriz energética da maior economia da Europa para o país de Vladimir Putin, e hoje essa teoria está muito mais forte. A economia alemã que eu disse que era robusta, agora está à beira de um colapso. Isso quem afirma são os próprios institutos de estatísticas e o Banco Central da Alemanha. A principal economia europeia entrará em uma recessão ainda no inverno de 2022. As reduções no fornecimento de gás pela Rússia durante o verão e os aumentos drásticos nos preços estão provocando estragos na economia. O Instituto IFO, um dos mais influentes na principal economia da Europa. No início do ano, eles tinham previsto o crescimento para o PIB alemão, mas agora prevêem uma queda de 0,3% e uma outra queda para o primeiro trimestre de 2023, o que tecnicamente já é uma recessão. O Banco Central do país também acredita que haverá uma recessão em 2023. A inflação não deve dar trégua, ela deve chegar a 13% no próximo ano. A legislação na Alemanha dá prioridade a residências e hospitais no fornecimento de gás quando ele está limitado. Então é improvável que a indústria tenha alguma vantagem para enfrentar o racionamento em caso de escassez. Com isso, a produção de aço, cobre e cerâmica serão severamente afetadas. Você se lembra que a Alemanha é uma das principais produtoras de aço para o mundo todo, não é? E o mundo todo precisa desse aço. O setor petroquímico também será bastante atingido. E lá estão empresas como a Nivea, Novartis, Bayer e a Henkel. É um sem número de grandes e importantes empresas que serão atingidas por essa crise. Na série de TV Game of Thrones, existe um ditado popular que assusta todo mundo. O inverno está chegando.
Nessa ficção, o inverno é algo totalmente assustador, com temperaturas surreais e capaz de destruir tudo. O inverno europeu não será tão fantasioso, mas com certeza também vai assustar. O povo alemão vai ter que economizar não só para ter uma conta de energia mais barata, mas para evitar a falta total de energia. Nos últimos dias, agências do governo têm veiculado propagandas que ensinam a população a aquecer a casa com velas e a cozinhar no escuro. Acompanhando tudo isso, Vladimir Putin vem anunciando regularmente diversas decisões que diminuem ou cessam o fluxo de gás para a Europa, enquanto assiste a Europa definhar aos poucos. Um detalhe: o verão europeu acabou. Eles estão agora no outono e em dezembro começa o inverno no hemisfério norte. Para enfrentar a estação, a Alemanha está queimando a língua. A Europa, que tanto gosta de alardear que o Brasil desmata a Amazônia, sem entender nada sobre o que acontece aqui, está aumentando a produção das usinas de carvão. 15 usinas foram reativadas esse ano, em uma medida desesperada e hipócrita de quem defendia um futuro verde e limpo. É de conhecimento de todo mundo que a Alemanha destruiu mais de 12 mil vilarejos para extrair carvão e não congelar no inverno. Ora, e as energias limpas? A eólica e a solar? Onde elas estão agora? Estão lá, 22 anos de investimentos bilionários depois, e ainda nem perto de dar conta do recado. Tentando recuperar o tempo perdido em todos os campos possíveis, a Alemanha agora também vai expandir, e muito, os gastos militares depois de ver que o mundo não está tão pacífico como eles imaginavam. Agora, 2% do quarto maior PIB do mundo irá para gastos com a defesa. Mas se você pensa que a Alemanha desistiu da transição para a energia limpa, você está enganado. Eles já anunciaram que vão investir bilhões de euros nos próximos anos para continuar a transição. Os defensores da natureza do Partido Verde alemão ainda não entenderam o que está acontecendo. Olha só, das 3 últimas usinas nucleares que restaram para ser desligadas nesse ano, eles anunciaram que vão desligar 2. É isso mesmo. E disseram que vão deixar uma ligada por caso de uma grande necessidade. Bem, muitos alemães devem estar se perguntando o que é uma grande necessidade para eles, se agora não é. A Alemanha acreditou em um futuro dos sonhos, em que seria um país num verão eterno, verde, sustentável e limpo. E a verdade é que eles se tornaram, depois dos ucranianos, os novos coitadinhos da Europa. Venderam sua dependência energética para Vladimir Putin. E a realidade vai ficando mais dolorosa na medida em que o inverno se aproxima. Uma sucessão de erros com viés ideológico levaram o país para o fundo do poço, e o preço a ser pago por isso será alto. Contudo, temos que admitir, sair do fundo do poço é uma especialidade da Alemanha. Só não precisava cair tanto. Quer saber por que a China está prestes a entrar em colapso? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu te conto tudo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!